1 João capítulo 4, os falsos profetas. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que os que estão no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conheceremos em nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aleluia. Glória a Deus. Palavra profética profunda pelo ministério de João, a qual Deus está tratando conosco nessa noite em tomar cuidado. Cuidado com o que tu está ouvindo. O que tu está ouvindo vem da onde? Vem do Espírito de Deus ou vem do Espírito de erro? Aleluia. Quando Deus exorta alguém e fala para alguém, trata com essa pessoa, e a pessoa não dá ouvido à voz de Deus, Deus permite que o espírito do erro se aposse daquela causa e traga uma confusão terrível na vida da pessoa. Traga uma confusão terrível. Certa feita no Antigo Testamento, o Senhor falou que o espírito de erro se apresentou diante dele e falou que seria uma confusão na boca dos profetas lá e traria uma desgraça terrível no meio daquela nação, e assim foi. Espírito da verdade é o Espírito Santo de Deus. Espírito de erro é o espírito de inimigo das nossas almas, de Satanás. O Espírito Santo, como Jesus disse, o Espírito Santo vos guiará em todas as coisas, em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade. O espírito do erro quer te desviar da verdade. O Evangelho de Jesus é um só. Um só. O Evangelho de Jesus não está ligado ao nome da igreja que está lá fora. O Evangelho de Jesus está ligado ao conteúdo que é ensinado lá dentro. Então não se está no Evangelho de Jesus pelo nome da igreja que se congrega. Se está no Evangelho de Jesus pelo que é apresentado como conteúdo lá dentro, que é aquilo que vai te alimentar. Então o Senhor o tempo todo, eu tenho conversado com pessoas no Facebook, lá pela internet, pessoas pedem conselho, pessoas falam, mandam e-mail, entram em contato lá, e tudo, 99,100% do erro que as pessoas, da confusão, das bagunças, das coisas terríveis que as pessoas estão metidas hoje, se dá por 2 versículos bíblicos. Oséias 4:6, o que diz lá? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E João 5:39, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que de mim testificam, disse Jesus. O povo não buscou conhecimento, foi destruído. Não quer examinar as escrituras, vai entrar em confusão. Qualquer coisa que jogam para o povo engole, porque não examinam as escrituras. Eles botam foto lá de homens, botam imagem de homens lá, que eles chamam de santo, e examinando as escrituras você vai dizer, são profanos, são servos de Satanás. Quem examina as escrituras tem uma visão diferente da grande maioria que nós vemos aí no dia a dia, que não se preocupa em examinar as escrituras. A visão de quem examina as escrituras é a visão dirigida pelo Espírito Santo de Deus. A visão de quem não examina as escrituras é dirigida pelo espírito do erro. Quem não examina as escrituras leva idolatria para casa. Quem examina as escrituras somente vai levar a palavra de Deus para crer, viver e confiar. Amém. Quem não examina as escrituras
que joga engole. Quem examina as Escrituras vai confrontar na palavra de Jesus aquilo que lhe está sendo ensinado. Se o povo fizesse assim, essa montoeira de gente que está sendo posta a caminho do inferno por essas lideranças, não estariam naquele lugar. Teriam a vista descortinada. Como diz João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada que te deem na mão para você pegar vai atrair bênção de Deus até a tua vida. Senão não estaria escrito em João 14,6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então não tem como você chegar a Deus se não for através de Jesus. Nenhum objeto prostituído, idólatra, profanado, que te vendem, os vendilhões do templo, né? Eles vendem para você lá dentro, barganham você com a tal da oferta especial. Nada dessas prostituições que entregam na tua mão vai fazer com que isso te leve ao verdadeiro Deus. O que é prostituição? Prostituição é deixar o verdadeiro e ir diante do falso. Verdadeira é a palavra de Deus. Qualquer coisa que te dê que não seja ela é prostituição, porque são coisas falsas. Não é a prostituição de relacionamento de homem e mulher, é relacionamento do homem para com Deus. O Senhor cansa de falar em várias vezes nas passagens bíblicas: adúlteros e adúlteras. O Senhor diz: o que é adulterar? É semelhante a prostituir, é deixar o verdadeiro e ir adiante do falso. Então o Espírito Santo te trouxe aqui, te colocou hoje aí, para que você saiba, aprenda a discernir aonde está o espírito do erro e aonde está o Espírito de Deus. Aonde está o Espírito de Deus? Somente aonde está a palavra de Deus. Ponto final. Independente do nome que esteja a sua igreja. Não interessa. Lá dentro é praticado, vivido, ensinado a palavra de Deus. Lá está o Espírito de Deus. Aonde está o espírito de erro? Independente do nome que tenha a igreja, está no lugar onde não é ensinado a viver e a praticar a palavra de Deus. Aí lá dentro eles dão qualquer coisa para você levar, qualquer coisa, qualquer indulgência entregam nas tuas mãos, vendem, negociam contigo, como Pedro diz em 2 Pedro capítulo 2, verso do 1 ao 3, farão de vós negócios com palavras fingidas. Eles fazem troca contigo, dizem que tu vai ser abençoado se fizer isso, se fizer aquilo. A bênção para a vida do crente está condicionada à guarda e à prática da palavra de Deus. Não existe bênção fora da palavra de Deus, não existe. Por isso que Jesus, em Mateus 28:20, ele se preocupa em reunir os discípulos, lá no último capítulo, no último versículo de Mateus, e manda eles ensinarem o povo a guardar as palavras que ele tinha dado. Então quem tem o Espírito de Deus, antes de fazer qualquer coisa que ele é mando fazer, vai comparar com as palavras que Jesus tem dado. Como eu disse hoje de manhã aqui, vou dizer agora de noite. Eu duvido qualquer um de vocês que está aqui hoje ir visitar um desses lugares profanados e ser enganado por eles. Ah, mas por que você está falando isso? Porque quando você prova da verdade, o teu espírito se apega ao paladar que há na verdade, e a verdade é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, a verdade é a palavra de Jesus, que é Deus. Quando você tem um paladar dessa verdade, o teu espírito, ele não deixa que entre dentro de você qualquer palavra mentirosa, porque ele já tem contato e intimidade com a palavra da verdade, ele não aceita. Ele não aceita. Quem prova da verdade não consegue aceitar o erro e a mentira. Não aceita, não dá. Não engole. E tu vê as pessoas dizendo, como lá no Facebook, como lá te vê na internet, pessoas postando, exaltando homens, exaltando mulheres, e eu boto lá embaixo, são servos de Satanás, mentirosos, estão te pedindo dinheiro, são vendilhões dentro do templo, são camelôs dentro do templo, levam um monte de objeto para negociar contigo, eles querem dinheiro, são mercenários, são servos de Mamon. Eles amam o dinheiro, a vida deles não é por amor a tua, a vida deles é por amor ao que você pode dar para eles. Aí o povo fica doido. Quem é esse louco aí que está falando diferente do que todo mundo está falando? Verdade, ama a verdade. Verdade
nunca a verdade vai concordar com o erro, nem vai repousar com o erro. Nunca! Nunca! Não tem como. Jesus disse, o príncipe desse século vem aí, ó. E eu não tenho nada com ele. Nada! Jesus é o pai da verdade. O diabo, o príncipe desse século, é o pai da mentira. Jesus, eu não tenho nada com ele. Nada. Tanto é que em Mateus 4 e Lucas 4, na tentação de Jesus, Jesus destrói o diabo e as propostas dele, usando o quê? A palavra da verdade, que é a palavra de Deus. Então, para que a gente tenha uma vida bem sucedida, para que a nossa oração seja uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz? É uma oração que produza efeitos, que traga resultados. Eu tenho que amar a verdade, Salmo 45. Amaste a verdade e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo, mais do que a teus companheiros. Tu amou a verdade. Quem ama a verdade é amado por Deus. João 14, 21, o que é que Jesus fala lá? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então quem ama os mandamentos de Jesus é amado por Deus. Você já imaginou quanta surpresa vai ter no dia do arrebatamento da igreja? Que a Bíblia chama de o dia da vingança do nosso Deus. Quanta gente tem certeza, bate no peito, que aquele objeto, que aquele mercenário falou que está ungido, que ela está levando para casa, aquilo vem de Deus. Ela está achando que vem de Deus, que vai trazer resultado de Deus. Mal sabe ela que aquilo é uma idolatria diante dos olhos do Senhor. E Apocalipse 21, 8 fala que os idólatras não entrarão no reino dos céus. Não tem jeito, não vai. Deus abomina todo e qualquer tipo de idolatria. Veja Jeremias 10, Salmo 115, Apocalipse 21, 8 e tantas outras passagens na Bíblia. Então, João ele lança uma palavra profética aqui. Deus conhece, né? Ele diz assim, ó, nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. 1 João capítulo 4, versículo 6. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Abre agora a tua Bíblia em 1 Timóteo. Abre ela aí. 1 Timóteo, capítulo 4. Abre por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha o que diz as Escrituras. Mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Veja bem, o Espírito Santo está avisando nos últimos dias que muitos apostatarão da fé. O que é apostar da fé? É negar a palavra de Jesus e ir atrás da palavra desses falsos mercenários, que muitos deles você vê na televisão e outros na internet também, em rádios. Eles negam a palavra de Jesus e dão mais valor ao que estão ouvindo esses homens falarem, sem comparar nas palavras de Jesus se aquilo que estão ouvindo vem de Deus. Satisfez a sua vontade carnal, mundana, não interessa de onde vem. Eles estão abraçando com comichão no ouvido, querendo ouvir mentira, desde que lhes agrade. Assim vive o ser humano. Ele não quer viver pelo que Deus fala, ele quer viver pelo aquilo que lhe agrade. E não se preocupa se vem de Deus. Aí Paulo escreve para Timóteo, mas o Espírito, aí letra maiúscula, mais uma vez eu vou falar, é o Espírito Santo, toda vez que aparecer Espírito com letra maiúscula, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espera aí, onde estão essas doutrinas de demônio? Dentro
dos lugares que tu chama de igreja evangélica, que não são igreja evangélica. São templos de Satanás. Como é que eu identifico esses lugares? Vê lá o que eles estão dando para o povo. Vê lá se eles estão negociando com o povo. Água ungida, sabonete para lavar a alma, rosa ungida, terapia, corrente, campanha, tudo ligado às coisas da terra. Isso são templos de Satanás, são doutrinas de demônios. As doutrinas de demônio não estão somente dentro do catolicismo e dentro do espiritismo. As doutrinas de demônio estão dentro da Universal, da Mundial, de algumas assembleias que aderiram ao G12, estão dentro da Cristo Vive, estão dentro da Deus é Amor, estão dentro de algumas Maranata, presbiterianas, estão dentro desses lugares onde o Espírito Santo não está, porque a palavra de Deus não está lá. Estão dentro da Internacional da Graça, lá estão as doutrinas de demônio. Tem tantos outros lugares, que se eu fosse começar a falar agora, íamos invadir as madrugadas. As doutrinas de demônio estão em lugares onde caíram, onde Deus não está mais lá, onde, como foi profetizado ali, as árvores podres e secas caíram. As doutrinas de demônio estão exatamente como foi dito aqui, proíbem o casamento, querem se juntar, querem viver amasiadamente, contrariando tudinho que diz os ensinamentos de Jesus. Um líder, ele não te leva pela palavra dele. Um líder, ele te leva para a palavra de Cristo. Se o teu líder não te levar para a palavra de Cristo, foge do lugar, porque rapidinho tu vai cair. Se eu te falar o que eu penso, pode te levar à morte. Mas se eu te falar o que Jesus manda dizer, tem certeza que te conduzirá à vida e à vida eterna. Porque aí não é o que eu digo, é o que Jesus está dizendo, é o que está nos ensinamentos de Jesus. E nos ensinamentos de Jesus não tem erro. Nos ensinamentos de Jesus não tem falha. Eu não estou seguindo o que diz o meu pastor, eu estou seguindo o que diz o sumo pastor da minha alma, Jesus Cristo, o Senhor. É Ele que eu estou seguindo, porque se o meu pastor falar para mim coisas que Jesus não mandou falar, eu não vou dar ouvido e vou embora do lugar. Mas se ele falar para mim o que Jesus está mandando falar, eu estou confirmando que está nos ensinamentos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, as 4 colunas, que está profetizado em Ezequiel capítulo 1, naqueles animais, profeticamente, o leão, a asa de águia, rabo de boi, enfim, quando está profetizado na palavra de Deus, quando eu vejo que o que está sendo dito vem da palavra de Deus, vem de Jesus, vem dos ensinamentos de Jesus, e é nos ensinamentos de Jesus que o Espírito Santo repousa para dar vida, aí eu tenho certeza que eu estou numa igreja. Aí eu tenho certeza que o que eu estou recebendo é a palavra. Aí eu tenho certeza que eu vou ter vida, e vida com abundância das palavras que eu estou ouvindo, porque eu estou comparando aqui e estou vendo que são as palavras de Jesus. Jesus entrou no templo com um chicote, um azarrote na mão, e rebentou as mesas dos cambistas, dos salteadores, saiu destruindo tudo. E disse o quê? Está escrito: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês a têm convertido em covil de ladrões e salteadores. O que estão fazendo hoje dentro de um lugar? Se te venderem alguma coisa dentro da casa, não é casa do pai, é casa de ladrão, de prostituição. Jesus rebentou tudinho, derrubou mesa dos cambistas, dinheiro caiu no chão, rebentou gaiola dos animais com chicote. Está escrito: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês têm convertido em covil de ladrões e salteadores. Qualquer homem que te vender alguma coisa, que te der um lencinho para botar na cabeça, que te der uma coisa para tu levar na mão para tua casa, em troca de uma oferta especial, é covil de ladrões e salteadores aquele lugar. Não é casa do Pai, segundo Jesus falou aí, você vê. Não é. Não é. Vai te levar à morte. Sabe o que Jesus te traz aqui? Sabe que quando o Espírito Santo te dirige aonde ele está, como dirigia quando estava João Batista lá nas margens do Jordão, o que João Batista dava para o povo? Somente palavras. Somente palavras. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só palavra. João Batista não vendia nada e tinha uma multidão a perder de vista seguindo ele.
Somente palavra, 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 palavra de Deus, não dele, de Deus. Quando Jesus aparece, o que ele faz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Ele vocês devem seguir, a Ele vocês devem ouvir. Ele é maior do que eu, Ele tem a primazia, ou seja, Ele já existia antes de mim. Eu não sou digno de me abaixando, desatar a correia das suas sandálias. A eles você tem que seguir. Aí a Bíblia diz que os discípulos de João deixaram João e começaram a seguir Jesus. João era um homem de Deus, era um profeta de Deus. Ele não comercializava nada com ninguém. João não frequentava restaurantes luxuosos com ar-condicionado, nem andava de carro importado, como esses mercenários fazem à custa do povo. João comia mel silvestre e gafanhoto lá no deserto, num sol escaldante. Hoje você está sustentando ladrão e salteador dentro do templo e está pensando que está na casa do Pai. Está na casa do pai da mentira, de Satanás, o príncipe desse século. É lá que você está, se lá não está a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, porque Jesus está voltando, e a qualquer momento, a igreja que guarda a palavra será arrebatada, e os mercenários e falsos vão continuar com suas igrejinhas, entre aspas, porque não são, cheias de pessoas vazias, fazendo a mesma coisa, negociando contigo. E quando você disser para eles que não teve resultado, se é que tu vai dizer o que te mandaram fazer, eles vão simplesmente pegar uma pessoa para dar um falso testemunho e dizer que você não teve fé. E aí tu vai seguir a tua vazia vida em direção ao mesmo precipício que eles estão indo. Então, há uma palavra profética nesse dia para você guardar dentro do teu espírito. Que espírito você está ouvindo? O Espírito de Deus que conduz a verdade ou o espírito do erro que vai te levar para a morte, para a mentira? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o único que nós devemos dar ouvido, nos dê vida e vida com abundância, nos alimente com essa palavra, a Ele seja toda a glória, porque sem Ele nada podemos fazer. Amém? Graças a Deus, que Deus nos guarde, nos abençoe e que essa palavra frutifique na tua vida em nome de Jesus.